E aí, Emebe Falstahati! Esse Falstahati saiu do fundo, hein? Do fundo da alma para vocês. Sexto ano, Emebe Falstahati. Eu aqui, você aí, e nós trabalhando juntos nesse maravilhoso, inigualável, inesquecível mundo da geografia. Eu sou o tio Ed e vou levar você para lá. Sim, hoje é dia de geografia. Aí, hein? Aí tem. Então, vem que tem, vem que tem. E hoje nós temos representações do espaço da esfera ao plano. Antes de nós iniciarmos toda essa brincadeira, eu quero fazer um convite especial para você do sexto ano da EMEB Falstahati. Dia 21 de junho, dia 21 de junho, às 19 horas, a nossa live. Nossa live sobre ciclone bomba. Vamos conversar um pouquinho sobre esse bicho, vamos ter uma noção do que nos atingiu e de que forma que nos atingiu. Se pode acontecer mais, se não vai acontecer, se há uma lógica, enfim, eu aguardo você para nós conversarmos sobre ciclone. Valeu, turminha, agora vem comigo, que nós temos representações do espaço da esfera ao plano. Primeira situação que nós temos. Então, dia 21/7, eu aguardo vocês às 19 horas. Dia 21/7, às 7 horas da noite. Vamos lá, vem comigo aqui. Representações. Então, o que acontece? O espaço geográfico ele tem que ser... E agora? O que o espaço geográfico tem que ser? Representado de uma forma idêntica ao real. Planeta Terra. O que eu tenho aqui? O planeta Terra. Planeta Terra em minhas mãos. Ah, coisa linda! Gente, por que eu peguei meu globo? Para mostrar para vocês que essa representação aqui, ela é próxima à realidade. Mas ela é muito, muito diminuída. Só para vocês terem ideia, ela foi diminuída. Deixa eu achar aqui a minha escala. Por que a minha escala sempre foge quando eu preciso dela? Aqui, ela foi diminuída. Tá aqui. 42 milhões de vezes. 42 milhões de vezes ela foi diminuída para caber aqui na minha mão. Então vocês imaginem que ela tem 42 milhões de vezes maior do que isto. É muita coisa. É muita coisa. Esse tipo de mapa é o mais próximo da realidade do planeta Terra. Tá? Então, isso é muito importante. Ela procura ser idêntica à real. Dessa forma, nós fizemos representações. A intenção é aproximar aquilo que nós temos do real, numa miniatura. O globo terrestre, um modelo tridimensional, esférico, bastante fiel à realidade. O planisfério já é ele aberto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a nossa querida e amada Terra. E agora eu vou fazer... Tio Ed, e se eu fizer assim? Eu tenho a parte interna da Terra. Então, não é isso que a gente quer. Então, quando eu faço, eu vou abrir a Terra, eu abro e aí sim, eu tenho ela em forma de planisfério. Isso daqui é um atlas, tá? Um atlas geográfico. Então aqui eu tenho o planisfério, como se eu abrisse o planeta Terra. Então é representação da realidade, porém de forma distorcida, né? Continentes e oceanos, nós conseguimos observar tudo isso de uma vez só que sofre algumas distorções.
Então, nós temos a projeção cartográfica, técnica desenvolvida para representar um corpo esférico, um globo terrestre, sobre a parte plana, que foi aquilo que eu mostrei para vocês agora. Para isso, eu quero que você venha aqui e olhe aqui comigo, ó, projeções cartográficas. E ao olhar comigo, olha aqui, ó, eu tenho essa projeção aqui, ó, que é cilíndrica, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês, a projeção cônica, que dá a condição de visualização de uma parte, de um país, de uma forma mais direta, e a forma plana, que eu estou olhando a parte superior ou inferior do planeta Terra. Plana, que também é chamada de azimutal, ou plana, azimutal, e a outra parte esqueci. Ai, caramba, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem comigo, vem comigo. Plana, azimutal, e... Peraí que eu já acho ela aqui. Plana, azimutal. Essa informação aqui é incoerente, ó. Ela não é a cilíndrica essa daqui e a plana essa daqui. Então nós temos um erro. Cuidado com a internet. Projeções cartográficas, aquilo que eu falei para vocês, né? Pega o globo, abre e vai transformar ele nessa visão aqui. O nome mais comum é a questão de ser plana, né? Mas o azimutal também é bastante utilizado de uma forma que a gente possa ter essa característica aqui de observação do polo, né? Como se a gente estivesse olhando. Essa daqui já é uma forma também azimutal, eu olho aqui, né? Azimutal ou plana, eu destaco alguns países, vocês estão vendo, algumas áreas do globo, tá? E aqui ela já traz outras situações, mas ainda plana ou azimutal, cilíndrica e cônica, tá? Então tá bem firme isso para vocês nessa posição. Além disso, todas as projeções apresentam uma distorção numa determinada área. Quanto mais próximo estiver da superfície projetada, né, ela vai sofrer menor. E aqui eu quero que você olhe essa daqui, ó. Projeção de Peters. Vem comigo aqui, vamos olhar Peters. Meu Deus. Aqui. Projeção de Peters. Olha como é interessante. Ele mantém essa área da superfície do norte e do sul, mantém ela próxima ao real. Olha só o tamanho da Groenlândia aqui. Mas olha o que ela faz com o centro. Ela distorce completamente. Ela faz um esticão no centro. Tá? E agora eu quero que você olhe aqui comigo a projeção de Mercator. Mercator faz essa projeção aqui, que faz o contrário. Ela distorce a parte norte e a parte sul e mantém esse centro do continente. Como você disse, Ed, aqui, ó, olha comigo aqui, ó. Olha só como a Groenlândia sofre um esticão, a Groenlândia parece até maior do que o próprio Brasil. Então, olha como é interessante nós fazermos essas observações da superfície e suas distorções. Em algumas projeções, né, as áreas mais próximas aos polos sofrem distorção. Isso acontece com o Mercator. E em outras, os oceanos e o continente são esticados, que é a do Peters, que eu acabei de mostrar, para nós termos uma noção. Vamos falar de escala. Aquele assunto é mais uma revisão. Essa daqui é importantíssima. Escala cartográfica. O que acontece numa escala? Eu vou pegar a minha régua, essa régua aqui, e vou no mapa. Então, vamos aqui, por exemplo, do querido nosso Google Maps. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma escala aqui.
aonde 1 centímetro equivale a 2.000 quilômetros. Então, se eu colocar a minha régua sobre esse mapa, eu sei que a distância, em qualquer lugar que eu coloque ele, eu sei que a distância de 1 centímetro é igual a 2.000 quilômetros. À medida que eu vou aproximando, olha só como é interessante. Aqui a minha escala já é 1 centímetro é igual a 1.000 quilômetros. Se eu aproximar mais, 1 centímetro é igual a 500 quilômetros. E se eu aproximar mais, vamos lá, mais um pouquinho, olha só, 1 centímetro é igual a 200 quilômetros. Então, quanto mais eu vou aproximando o mapa, essa escala vai mudando, é como se ela estivesse diminuindo. Quanto mais próximo eu vou ficando, vai diminuindo a escala. Quanto mais distante eu vou ficando, vai aumentando a escala. Quanto menor os detalhes, maior a escala. Quanto maior os detalhes, menor a escala. Tranquilo? Isso é importante. Então, a escala nada mais é do que o número de vezes que eu vou diminuir uma superfície. Por exemplo, você pega aí na sua casa. A sua casa tem 30 metros de extensão. Tio Ed, eu quero diminuir ela quero colocar ela no papel e cada centímetro vai ser, cada centímetro aqui, vai ser igual a 1 metro. Beleza. 1 centímetro é igual a 1 metro. Então você tem 1 centímetro na régua é igual a 1 metro da sua casa. Se a sua casa tem 60 metros de extensão, tá? 1 centímetro vai equivaler a 2 metros, né? Se você fizer na régua de 30 centímetros. Então, é bem interessante essa questão para que a gente possa entender. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que definir, né? Escala. Relação de proporção entre as dimensões de elementos representados no mapa e as suas dimensões reais. Então, eu diminuo aqui, por exemplo, quando eu pego o Atlas e abro nessa página aqui, a minha relação de escala é 1 centímetro equivale a 1.800 quilômetros. O que significa isso? 1 centímetro aqui nesse mapa equivale a 1.800 quilômetros. Quilômetros. Então, vocês imaginem o que significa isso. Significa dizer que 1 centímetro no mapa é igual a 1.800 quilômetros reais. É uma distância muito grande. Então, são essas diminuições que eu vou fazendo para que caiba no papel aquela condição que é o tamanho dela. Quanto maior a redução, menor a quantidade de detalhes no mapa. Tem uma historinha muito interessante de um rei que ele queria fazer um mapa do reino dele. E ele resolveu chamar os melhores geógrafos que ele tinha. E ele disse, olha, eu quero um mapa do meu país, mas que seja completo. E os geógrafos começaram a fazer, junto com os cartógrafos, o mapa. Cartógrafos escolhidos a dedos, buscados nos mais diversos reinos e os melhores cartógrafos que tinha no mundo. E à medida que eles trabalhavam, eles iam ficando com medo, porque o rei tinha uma fama muito ruim. E a fama dele geralmente era de cortar o pescoço daquele que não fizesse o trabalho da forma que ele queria. E eles começaram a confeccionar os mapas e eles começaram a ficar com medo, porque os detalhes, um dizia, mas está faltando a casa, colocava a casa, mas está faltando o rio, está faltando o bosque. Enfim, o mapa começou pequenininho e foi aumentando. Até que eles chamaram o rei a um grande deserto, fora do seu reino, abriram o mapa, e o mapa era enorme, ocupava praticamente todo o deserto. O mapa era do tamanho do rei, do país do rei. O que o rei fez? Mandou enforcar todos os geógrafos e cartógrafos que tinham trabalhado naquele mapa. Por quê? O mapa era tão perfeito que era igual ao que ele possuía
das suas terras. Então ele não tinha como observar. Então o mapa para ele não tinha serventia. O mapa tem que ser, ele não pode ser em tamanho real, ele tem que ser diminuído. Então a escala cartográfica é responsável por essa diminuição. Claro que alguns detalhes nós vamos perder, outros detalhes nós vamos manter, e aí entra aquela questão, né? Quanto mais eu me aproximar, maiores os detalhes. Quanto mais eu me afastar, menores os detalhes. E aí fica claro quando eu venho para cá, ó. Quanto mais eu me aproximo, maiores os detalhes. Olha só como é interessante. Isso daqui cabe numa folha de papel tranquilamente, né? Olha só, continua. Eu não tenho mais o município de Lages aqui, já não cabe aqui, mas a área urbana do município cabe, né? E quanto mais eu vou me aproximando para detalhar, menor vai ficando, o meu mapa vai mudando. Aí eu tenho mapa só dessa área, né? Olha como é interessante. Vamos tirar esse cara daqui. Olha como é interessante. Eu tenho um mapa que está praticamente do tamanho de uma folha, que vai trazer para essa área aqui, a área do Jones Minosso. Tio Ed, eu quero uma... Aqui eu quero praticamente o Jones Minosso. Eu quero ter uma noção quando eu chego no Jones Minosso, como que eu vou me comportar. Aqui, ó, eu tenho essa visão aqui. Então, à medida que eu for aproximando, eu vou dando mais detalhes. À medida que eu vou me afastando, eu vou dando menos detalhes. Tio Ed, vamos aqui, ó. Aeroporto Federal Correia Pinto. Então, eu tenho toda a extensão da pista aqui, ó. E aqui está a parte do check-in ou check-out, né? A parte onde recebe o terminal de passageiros. À medida que eu vou aproximando, ó, eu já não tenho mais, não dá, não cabe a pista inteira na minha folha. Aí eu tenho aqui as outras áreas, mas não cabe. À medida que eu vou me aproximando, olha só como eu estou próximo, olha como o aeroporto, né, ele tem uma configuração de eu estar observando o terminal e os hangares. Olha só, agora eu tenho a pista aqui, ó, a pista de estacionamento aqui do avião, o parking, né, dos aviões. Então, à medida que eu vou me aproximando, e ela é cheia de faixinhas aqui, ó, por exemplo, para levar para o hangar lá, ó. Então, ela é toda sinalizada adequadamente. Então, quanto mais eu me aproximo, tá? Aqui são os graus, tá? Isso daqui, ó, se vocês olharem, nós temos números aqui, ó, 35 significa 35 graus, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou ter outra informação aqui, ó. Tá? Ó, 17 graus. Então, isso daqui, para quem está na aviação, é extremamente importante, porque ela sinaliza uma condição de graus para que eu possa, né, taxiar, fazer adequadamente a decolagem ou o pouso. Então, o grau de inclinação, a área que eu vou ter para poder entrar na pista adequadamente. Então, isso é importantíssimo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de linhas imaginárias, é essa condição que acaba se utilizando. Além disso, né, além da escala, os mapas utilizam símbolos que representam elementos que procuram trabalhar e trazer para nós aquilo que está próximo à realidade. Esses elementos são chamados de convenções cartográficas. Um dos elementos é a escala. Então, escala gráfica, linha graduada, que indica as proporções, aquilo que eu mostrei para vocês, da redução de um terreno no mapa, possibilita a leitura imediata da proporção real em relação à área mapeada. Aqui tem um detalhe importante. Nós temos dois tipos de escala que nós utilizamos. A escala numérica, que é esta daqui, e a escala gráfica. A escala gráfica é essa escala aqui, ó. Então, nesse mapa, 1 centímetro equivale a 20 metros. Então, vocês vejam como é interessante. Tá? Ó, me afastei, já dá ali, ó, já 50 metros, 1 centímetro. E à medida que eu vou afastando, ela vai mudando cada vez mais toda essa proporção. Então,
essa daqui é uma escala gráfica. Essa que nós temos aqui é uma escala numérica, tá? A gráfica vai direto, né? 1 centímetro é igual a... Olha aqui, ó. Se eu buscar aqui, 1 centímetro é igual a 1 quilômetro. Nesse caso. Aqui, olha como muda isso daqui, ó. Ela expressa 1 para... Tá aqui, ó. 1 para 100. Entende-se que 1 centímetro equivale a 100 centímetros da área real. Nós precisamos calcular as distâncias. Então, calcula-se a distância real de uma linha reta entre duas cidades, por exemplo, no mapa, medindo-se com uma régua a distância entre eles em centímetros. Então, vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, nessa área aqui, ó, Lages para Criciúma, numa escala de 20, tá? Cada centímetro equivale a 20, eu tenho uma distância de 9 centímetros. O que eu vou fazer? 9 vezes 20. 9 vezes 20, eu tenho 180 quilômetros em linha reta de Lages a Criciúma. Em linha reta. Tá? Ah, tio Ed, meu pai saiu daqui, pegou, foi até lá e dá mais. Lógico, gente, porque olha a estrada aqui como vai sendo sinuosa, ó. Olha como ela muda, né, ó. Olha só o tamanho da volta que eu tenho que dar. Aqui eu estou fazendo assim, ó, linha reta. Então, em linha reta são 180 quilômetros. Observa-se a indicação de uma escala correspondente com cada centímetro do mapa. Eu fiz, né? 1 centímetro equivale a 20 quilômetros. Aqui nós temos um exemplo. Se a indicação for 1 para 25 milhões, cada centímetro corresponde a 25 milhões de centímetros no real a 250 quilômetros. Tio Ed, agora eu me ralei. Não. Faz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, sempre que você vai transformar uma escala numérica de centímetros para quilômetros, você corta 5 zeros. Cortou 5 zeros desse número grande, você tem exatamente quantos centímetros dá. Então, aqui ele vai explicar aquilo que eu fiz ali com vocês rapidinho. Portanto, se entre os dois pontos a distância do mapa é 3 centímetros, a distância no espaço real é de 750 quilômetros. O que eu faço? Tá? A distância real é 250 quilômetros. 250 quilômetros cada centímetro, lembram? Então, eu tenho 3 centímetros, 250 vezes 3, que dá 750. É exatamente a mesma conta que nós fizemos aqui. Ó. Se você pegar um mapa, uma régua agora, e colocar de Lages a Criciúma uma régua aqui, ela vai dar 9 centímetros, 180 quilômetros. É o mesmo cálculo que ele fez, só que aqui ele fez de uma forma um pouquinho diferente daquela que nós trabalhamos. Turminha, tipos de mapa e outras representações na próxima aula. Antes de eu dar tchau para vocês, eu quero que vocês façam aqui, ó. Primeiro, eu quero que você pegue o caderno e desenhe uma rosa 200. Então, isso é fundamental. Desenha lá uma rosa 200, coloque o ponto norte, sul. Não esquece, a direita é sempre o leste, a esquerda o oeste. Norte mais leste, nordeste. Norte mais oeste, noroeste. Sul mais leste, sudeste. Sul mais oeste, sudoeste. Aqui você vai colocar as questões sobre a bússola. O que é uma bússola, de que partes a bússola é feita e como funciona. Você vai fazer para a bússola e vai fazer para o GPS. Então não esquece, você vai fazer a bússola está aqui, é legal você fazer uma pesquisa, mas o GPS não está. Então você vai ter que fazer a pesquisa. Estou esperando a pesquisa. Aqui você vai simplesmente copiar, tá? Preencha os esquemas a seguir. Então, meridianos são linhas imaginárias traçadas do polo norte ao polo sul. Meridianos a partir do meridiano de Greenwich, que fica entre os hemisférios leste e oeste. Paralelos são linhas imaginárias que circundam o planeta, medidos a partir da linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. Assinale a alternativa incorreta. Você vai fazer o contrário aqui. Você vai copiar as corretas. Tá? Você vai simplesmente copiar as corretas. Tá? Aqui ele explica o porquê
que aquela é incorreta, mas eu quero que você copie as corretas. Aqui, esse diagrama você vai copiar também, complete o diagrama. A latitude é a distância entre qualquer ponto da Terra e a linha do Equador. Longitude é a distância entre qualquer ponto da Terra e o meridiano de Greenwich. As distâncias são medidas em grau. As latitudes variam de 0 a 90 graus. As longitudes variam de 0 a 180 graus. São medidas nas direções as latitudes norte e sul e as longitudes leste e oeste. E aqui você já vai ter as questões sobre o planicério. Então, o que é o planicério? Explicar a representação que apresenta distorção e como você pode observar um planicério. Só até aqui, tranquilo, faz lá no teu caderno. Conversamos na semana que vem. Gente, um grande abraço, um forte e caloroso abraço para toda a sua família. Muita saudade. Fiquem com Deus. Um grande beijo e fui!